Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Confiante de que uma recuperação da economia pode afastar a crise política, o governo federal tem apostado num programa de redução de custos e aumento do crédito para retomar o crescimento. Por outro lado, a oposição montou uma força-tarefa para demover os deputados ainda indecisos de se votam contra ou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Quem vai ganhar esta corrida? Eu sou Vânia Alves. O Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, vai discutir o cenário político com os deputados Aliel Machado, da Rede, do Paraná, e Elmar Nascimento, do Democratas, da Bahia. Deputados, o PMDB, o maior partido da base aliada, anunciou ontem a sua defecção, né? O partido desistiu de apoiar a presidente Dilma Rousseff e hoje o segundo maior partido, fora o PT, o PP, está discutindo essa possibilidade. Como é que os senhores veem essa situação, deputado Aliel? Eu vejo um desespero total àqueles que são apegados à estrutura de Estado. Uma vergonha o PMDB, em 3 minutos de reunião, decidir sair de um governo que ele participa há mais de 13 anos. Na verdade, é praxe do PMDB, não só nesse governo. Não que eu esteja defendendo o governo, eu estou criticando a posição do PMDB, que de uma maneira oportunista, no momento de dificuldade do país, decide abandonar o barco, justamente porque tem uma perspectiva de já assumir esse próprio governo. E, mesmo saindo do governo, eu não vi ainda todos os mais de 600 cargos ocupados pelo PMDB dentro do governo e todos os ministérios ter sido entregues. Então, é uma disputa de espaço, é um jogo político, porém, os partidos têm autonomia e têm que responder para a sociedade de acordo com as suas atitudes. É preciso que as pessoas façam uma análise criteriosa em relação a isso. Agora, nós temos um problema de governabilidade, nós temos um problema muito grave no país. O governo não tem condições, não está tendo condições de tocar o projeto, de tocar o país. E os partidos agora, à medida que vê que o barco está naufragando, acabam tomando essas decisões. Deputado Elmar, o senhor acha que existe esse caminho desse consenso pró-impeachment ou isso está sendo um pouco um jogo de cena político? Como é que o senhor está vendo essa movimentação aí dos partidos da base? Reflete o modelo que o governo quis implantar. O governo fez um projeto de governo baseado no fisiologismo e no toma lá da cá, dá cargo em troca de apoio. Quando acontece que se perde apoio popular, por mais que você distribua esse tipo de coisa, o reflexo termina que as pessoas abandonam o partido. Se tivesse implantado um governo fazendo as mudanças que precisavam ser feitas na política econômica, as correções de rumo, e tivesse um governo com alta popularidade, os políticos não os abandonariam. Aí reflete isso, de não ter procuração para defender o PMDB, e não defendo. O nosso partido sempre se colocou na oposição. Isso não deixou que a gente tivesse votado. Eu, por exemplo, fui um dos deputados do Democratas que votou a favor do ajuste fiscal proposto no ano passado para tentar ajudar o governo a sair da crise. Isso não significa que nós precisamos ter cargo no governo, seja ele qualquer governo, para ajudar o país a sair da dificílima crise que enfrenta. Agora, a presidente que fez um governo lastreado no mais amplo fisiologismo que pode existir, ampliado agora com a saída do PMDB, que está aí fazendo leilão de ministério, leilão de cargo público, perdeu as condições de governar, porque esse modelo não vinga. Sobretudo porque, além de tudo isso, da questão econômica, há uma crise moral, uma crise ética, uma crise de credibilidade. Porque a presidente disse o ano passado que faria o diabo para ganhar a eleição, e fez. E agora está fazendo o diabo ao quadrado para tentar se manter no governo. E quando se faz isso, se perde a credibilidade, o apoio popular e não tem mais condição nenhuma, porque o Congresso Nacional, acima de tudo, dos 3 poderes da federação, é o mais sensível à opinião pública. E a opinião pública está totalmente contra o governo. Deputado Aliel, como o deputado Elmar falou, o governo federal está tentando fazer alguns movimentos no sentido de recuperar a economia, que anda numa situação bastante crítica. A gente teve uma diminuição do PIB no ano passado. Agora, o governo fala que o Congresso não tem ajudado, que o Congresso tem agravado essa crise. Como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, se o governo melhorar a situação econômica, ele se salva? Ou o Congresso está colaborando para piorar essa situação, está fazendo o jogo de quanto pior, melhor? Existe uma irresponsabilidade muito grande, sim, do Congresso Nacional.
essa crise política, essa crise econômica tem muito a ver com a crise política, por ineficiência do governo na condução disso e também por irresponsabilidade do Congresso Nacional. Nós deveríamos estar discutindo uma agenda progressista e uma agenda positiva para o país. Nós estamos parados nesse sentido. O Congresso está atolado no mar de corrupção. Essa crise que o deputado Elmar falou, e falou muito bem, ela não é específica de um partido, está explodindo esse modelo atual que elegeu a grande maioria dos deputados aqui presentes. Essas listas que estão correndo por aí, essas doações, essas empresas envolvidas na Lava Jato, que envolve quase que a totalidade dos partidos, faz com que nós tenhamos uma análise mais profunda sobre todos esses acontecimentos. Nós temos uma operação Lava Jato que está fazendo uma investigação muito pesada, nunca teve uma investigação tão grande no país em relação à corrupção, e isso acaba fazendo alguns travamentos. Tem muita gente aqui que não está preocupada com o país, está preocupada em se salvar. E com isso acaba criando alguns factóides, acaba criando uma agenda negativa, concentrando dentro dessa discussão econômica que para a população, no fim, é a mais importante. A discussão dessa crise ética que nós estamos vivendo, da corrupção, acaba sendo uma desculpa para justificar um não apoio ao governo. Por quê? Porque a crise econômica chegou na mesa do trabalhador, chegou na casa das pessoas. Então, eu acho que é uma responsabilidade de todos os entes da federação. O governo tem uma responsabilidade gigantesca, mentiu durante a campanha eleitoral, fez uma discussão sobre uma situação do país que não era verdadeira. Nós temos aí o agravamento do presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, Renan Calheiros, envolvido em esquemas de corrupção, segundo a Procuradoria-Geral da República. Nós temos um presidente da Câmara dos Deputados envolvido mais do que qualquer outro político que eu já vi na história brasileira em esquemas de corrupção, desvio de dinheiro público, querendo ter legitimidade para comandar um Congresso como esse, fazendo manobras para que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados possa não fazer uma avaliação sobre a perda do seu mandato. Então nós estamos num mar de corrupção que está explodindo esse sistema político, e a população brasileira, ela não faz uma análise de apoio popular só em relação ao governo, ela faz sobre o sistema político brasileiro. Nós temos que trazer uma agenda positiva, uma proposta que tente melhorar isso, que tente avançar, e lógico que todos que cometeram erros têm que pagar, têm que sofrer as consequências necessárias previstas na legislação. Então, deputado Elmar, o senhor falou que o senhor votou a favor do ajuste. Agora, o Congresso está um pouco paralisado em torno dessa questão da discussão política do impeachment, né? As questões não estão, as discussões econômicas não estão avançando muito aqui, né? A questão da reforma tributária que é colocada permanentemente como uma necessidade do país, é uma discussão que não avança. O senhor acha que o Congresso está um pouco omisso em relação à crise econômica, que está na mesa dos brasileiros, como disse o deputado? Olha, em parte. As coisas têm que ser aprovadas aqui no Congresso. Agora, a nossa Constituição de 88 coloca como iniciativa privativa do Poder Executivo diversas questões que só o governo pode ter a capacidade de formular. E esse governo perdeu essa capacidade. Mudança de reforma tributária, por exemplo, só o governo pode mudar. Nós poderemos, é claro, emendar, modificar, mas a iniciativa tem que partir do Poder Executivo. E esse governo, teve o ministro Joaquim Levy, que tinha intenção, tinha pelo menos um rumo, perdeu completamente o rumo, mudou o ministro e nós não sabemos aonde ele quer chegar. O que é que o governo pensa sobre reforma trabalhista? Nós não sabemos. O que é que o governo pensa sobre reforma tributária? Nós não sabemos. Reforma de previdência, eles sabem que tem um rombo muito grande, dizem que é preciso ser resolvido, eles esperam quantos anos mais ainda pela frente? Querem uma nova chance, uma nova oportunidade, e no vácuo de que o nosso país, a democracia amadureceu. Nós precisamos ter tolerância zero com a corrupção. Eu falo isso, sabe por quê? Nenhum partido está imune a ter um de seus membros pego em desvio de conduta. O que é preciso ver é a consequência disso. Nós, os democratas, por exemplo, tínhamos o governador mais bem avaliado do Brasil, que era o governador Arruda do Distrito Federal, foi pego numa gravação com dinheiro na mão, esse tipo de coisa, expulsamos ele do partido. Nós tínhamos um senador que era o paradigma do Senado Federal no combate à corrupção, que era o senador Demóstenes Torres, foi pego numa gravação com o senhor Carlos Cachoeiro. O que é que nós fizemos? Expulsamos do partido. O PT como é que age? Pega o seu Zé Disseu, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, cumprindo pena do mensalão, e é homenageado como herói brasileiro. O Genuíno a mesma coisa, Silvinho Pereira a mesma coisa, e o Lula, que é o ícone de todos aí agora, pega em gravações com coisas inconfessáveis.
depois que o Sérgio Moro baixou os áudios, que não foram todos das gravações, a comprovar ele ser o chefe de um grande esquema de corrupção no Brasil, que precisa ser passado a limpo. Atinge a todos os partidos, atinge partido da oposição, a partido do governo, seja quem for. Se foi pego em desvio de conduta, tem que punir. As nossas instituições só vão ficar mais fortes se a gente punir sem olhar quem seja, a quem for. E nesse instante, na comissão do impeachment, o que nós temos que avaliar é: foi cometido crime contra a lei de responsabilidade fiscal? A presidente, ao assinar decreto sem autorização legislativa, conforme está previsto na lei de responsabilidade fiscal, nas leis orçamentárias, que constitui crime de responsabilidade, ela cometeu o crime, se cometeu, vai sair. E se não cometeu referente a isso, não está nos autos do processo, mas não é um processo jurídico, é um processo político. Nós temos aí um novo pedido de impeachment protocolado pela Ordem dos Advogados, que aí vem obstrução à justiça, corrupção, comando de uma organização criminosa, uma série de ilícitos apontados pela Ordem dos Advogados do Brasil, que fatalmente levaria a presidente, que já não tem condição de governar, a enfrentar um novo processo de impeachment. Precisa a gente encerrar de vez, virar a página com relação a isso. Se o PMDB tiver quem seja envolvido, nós temos que agir com a mesma dureza. As nossas instituições precisam ser preservadas. E é isso que a gente vai defender. Bom, e a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho. Até lá. O Brasil em Debate está de volta, hoje conversando sobre a crise política com os deputados Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, e Eliel Machado, da Rede do Paraná. Deputado Eliel Machado, os jornais brasileiros, os grandes jornais brasileiros, ontem publicaram cada um deles 14 páginas pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Anúncios pagos pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E uma jornalista comentou que o PIB brasileiro desembarcou do governo federal. Eu gostaria de saber como é que será, quer dizer, a confiança do empresariado brasileiro desembarcou, né? Traduzindo. O senhor acha que é possível esse governo continuar, esse governo sobreviver a esse pedido de impeachment diante dessa desconfiança da economia, superar essa situação? Vai depender do próprio governo. Só o governo tem condições de apresentar, e não apresentou até agora, algo que seja palpável e que recupere a confiança da sociedade. A votação aqui na Câmara, como muito bem diz o deputado Elmar, é uma votação política, em cima de uma peça jurídica. O que a gente tem que tomar cuidado é a confiança do Brasil, não só dentro do Brasil, fora do país também. A presidenta Dilma, bem ou mal, com todas as situações que aconteceram, ela foi eleita dentro do mesmo sistema que os demais candidatos disputaram a eleição. As empresas da Lava Jato que doaram para Dilma, doaram para o Aécio. Então, dentro dessa discussão, quando a gente faz uma crítica, quando a gente acredita que todos têm que ser punidos, e eu concordo, gênero, número e grau com o deputado, o que eu acho que, para avançar nesse sentido, nós temos que mudar o sistema político. Nós temos que acabar, nós temos que criminalizar o Caixa 2, nós temos que ser intoleráveis dentro da legislação, nós temos que aperfeiçoar o sistema de julgamento. E, para isso, esse tipo de recuperação é importante, e é importante que a gente amadureça a nossa democracia no momento de dificuldade, no momento onde o país passa por essa dificuldade. É lógico que preservando a própria democracia e respeitando a Constituição. Entendo o crime de responsabilidade cometido pela Presidente da República, tem que ser punido exemplarmente, assim como todos os outros. Agora, se a gente analisa pelo mais grave que é o tema da corrupção, o vice Michel Temer está citado nos processos de delação aí, de alguns empresários. E o PIB brasileiro está preocupado com a questão da economia. A Federação das Indústrias está preocupada com o lucro dessas empresas, e é lógico que isso tem uma consequência, porque nós temos os empregos que estão, hoje a taxa de desemprego aumentou bastante, o índice inflacionário está incontrolável, fora da meta, o governo não consegue atingir a meta de superávit, mas isso é uma responsabilidade como um todo, é uma responsabilidade do governo que tem que apresentar, dentro de uma agenda não acontecendo o impeachment, uma agenda propositiva, tentar fazer uma unificação do país, ter a responsabilidade da oposição. E eu fico muito feliz com a fala do deputado Elmar, que é um deputado de oposição, que não tem acordo com o governo, que não tem cargo no governo, assim como eu não tenho, como não sou da base de apoio do governo, mas que no momento de ajuste fiscal entendeu, no seu ponto de vista, que
era um dos caminhos para tentar ajudar a melhorar o país e acompanhou. Eu acho que é até um oportunismo. Prestes a votar um impeachment dentro de uma agenda já colocada pelo presidente Michel Temer, pelo vice-presidente Michel Temer, daquela ponte para o futuro, ela atende em grande parte o que a indústria brasileira quer. Porém, não é o mesmo projeto defendido pela nação brasileira, pelos trabalhadores. E aí que entra, para mim, a grande dúvida sobre a legitimidade de todo esse processo. Deputado Elmar, o senhor acha, no caso de não ocorrer o impeachment, ou no caso de ocorrer, nesses dois cenários, como é que o senhor vê? Dá para o governo superar essa situação de que a indústria já não confia, de que os setores, os empresários já não confiam mais na presidente Dilma? O grande problema é que o governo partiu para o desespero. Eles partiram para negociar o fisiologismo mais puro e barato. E tudo isso tem um preço. Oferecendo a partidos que tinham um ministério, 2. Oferecendo a piada que corre no corredor do Congresso Nacional hoje, se você juntar 5 deputados, você leva um ministério. Está em liquidação. Não tem como você governar desse jeito. Perdeu a credibilidade com os empresários, perde com a classe dos trabalhadores. A classe média, que é a classe formadora de opinião no país, está absolutamente contra o governo. E nós não entendemos, não vemos como saída, como um governo, nesse estágio de degradação que chegou, vai conseguir sobreviver mais 3 anos. Porque não tem proposta e não tem quem tenha, nesse momento, capacidade de fazê-las. Trouxeram e deram o último tiro, que foi trazer a presença do ex-presidente Lula. Para quê? Para acalmar os movimentos sociais e para tentar, na base da credibilidade que ele adquiriu com os fisiologistas, que ele levou para o governo dele, fazer esse tipo de negociação. Foi o último tiro, mas não tem ninguém de credibilidade no governo para lançar ponte com o empresário, com os políticos, com a classe política séria. Porque aqui no Brasil, essa dicotomia entre PSDB e PT não tem sido boa. É uma guerra do PSDB de São Paulo com o PT de São Paulo, que termina que se alia à pior classe política que pode existir na base do fisiologismo e quando quadros que deveriam se unir em torno de um projeto comum, passadas as eleições, respeitado a vontade popular. Implantar o programa de quem ganhou e a oposição de fiscalizar. É claro que nós não podemos nos omitir, eu sou a favor de implantar os programas, de fazer os avanços que o Brasil precisa, mas nós não podemos nos omitir no combate à corrupção. A gente não pode aceitar que o PT parta, por exemplo, contra a investigação Lava Jato. A frase que me marcou de todos os áudios que vazaram do ex-presidente Lula foi ele dizer que preciso conter a República de Curitiba. Eu acho absolutamente o contrário. O que o Brasil precisa é expandir para o restante do Brasil o que eles estão com medo, que é a República de Curitiba, a República da honestidade, da coisa séria, que o Ministério Público seja independente, que o juiz age, que o Poder Judiciário age de forma imparcial e independente e que seja quem for, do mais poderoso empresário do país, príncipe das empreiteiras, ou seja lá quem for, esteja ao alcance da lei. Nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente Bill Clinton tinha alta popularidade, presidente com uma das mais altas popularidades da moderna nos Estados Unidos, simplesmente porque mentiu quanto a um relacionamento extraconjugal, quase teve seu mandato ceifado. Aqui no Brasil, o presidente cometeu crime. E não dá para ser tolerância com crime simplesmente porque ela foi eleita por uma margem apertada de votos. Deputado, o senhor me fez lembrar um comentário que a gente tem ouvido com frequência pelos corredores, que, superado o governo da presidente Dilma Rousseff, a primeira coisa que vai acontecer é que vão encerrar a Operação Lava Jato, que ela vai ser abafada, que os juízes vão, enfim, que ela vai ser, que isso vai ficar por isso mesmo, que as investigações vão acabar simplesmente morrendo, dando em nada, né? Como muitas investigações no Brasil anteriormente ao mensalão deram em nada. Eu gostaria de saber o que os senhores acham dessa versão, né? De que a Lava Jato estaria ganhando um apoio muito forte porque ela está servindo como um fator de enfraquecimento do atual governo. As pessoas têm que entender, os políticos, os empresários, o Brasil mudou, as instituições avançaram, amadureceram. Tem uma turma nova de procuradores da República, de policiais federais, delegados federais, uma turma nova de juízes federais comprometidas com o futuro do nosso país, que ninguém manda, que ninguém controla. E não tem controle, não tem como paralisar isso. Quem cometeu mal feito, no dizer deles, para mim é crime, tem que pagar.
E tem que punir exemplarmente, justamente para que os novos que entrem no lugar não tenham coragem de cometer. No Brasil, esse não é o primeiro nem vai ser o último dos escândalos com a classe política. Qual é a diferença de todos? É que eles chegaram no dinheiro, chegaram na fonte que financia os políticos. Todo empreiteiro sempre teve aliado a algum grande escândalo. Qual foi o empreiteiro que já foi pego? Só agora na Lava Jato. E isso vai mudar o comportamento no Brasil e nós temos que apoiar. Quem é político sério nesse país tem que ficar ao lado desses investigadores, dessas pessoas que estão mudando o nosso país. E nós vamos estar ao lado deles. O senhor acredita, deputado Leão? O que me preocupa bastante é talvez a seletividade. Essa lista da Odebrecht mostra pagamentos há mais de 20 anos. Essa corrupção não é de agora. A Petrobras vem sendo assaltada antes do governo do PT e continuou no governo do PT, que pregava um discurso contra a corrupção. O sistema político brasileiro está falido. É um sistema corrupto. É lógico que existe uma preocupação. Os caciques do PMDB hoje estão envolvidos nos escândalos de corrupção por desvio de dinheiro. A presidenta Dilma, nós estamos discutindo aqui que ela pode ter cometido um crime de responsabilidade por ter assinado o decreto autorizando pagamentos de contas públicas. Não é desvio de dinheiro, não é roubo. O que nós estamos discutindo aqui é que quem pode assumir o governo com o impeachment, por isso que a rede defende novas eleições, nós defendemos que tem que ter a legitimidade do voto popular para que se apresente um projeto de governo, é o medo de paralisação da Lava Jato, sim. Esse acordo para o impeachment, com o apoio do PMDB, é um acordo com o PSDB, que inclusive já sentou com o vice-presidente Michel Temer para traçar a possibilidade de um novo governo. E o nosso grande medo é que esteja assim, dentro dessas estruturas que hoje está sendo investigado. A Polícia Federal, por mais que tenha autonomia de investigação, ela tem uma subordinação administrativa ao Ministério da Justiça e ao governo federal. Foi criada estrutura nos últimos anos, isso é inegável, para que se pudesse investigar, para que se tenha autonomia e possa punir. O que não pode ter é seletividade. Não pode delação vazar ilegalmente, por exemplo, algumas delações premiadas que, segundo a Justiça, tem que ficar com critérios para que seja feita uma investigação sem que elas sejam divulgadas, vazar para a imprensa. Um discurso, por exemplo, todas as gravações que envolveram a presidenta Dilma e o presidente Lula serem vazadas antes para a imprensa, para a televisão, do que para a própria Justiça, que tem que julgar isso. Eu acredito que a Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal, o juiz Sérgio Moro, cumprem um papel importantíssimo para a nação. Eu concordo dessa autonomia, eu concordo com o deputado que esse grupo de pessoas novas dentro da Justiça, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, que cumpre um papel importante, estão ajudando sim a nossa nação. Porém, o que eu não concordo é a seletividade, que existe, que nós precisamos respeitar a Constituição Federal no quesito de investigação, no quesito do direito do contraditório, no direito de defesa. É importante, não se pode julgar alguém antes dessa pessoa ter o seu direito de defesa e não pode ter seletividade. Agora, que eu tenho pessoalmente uma grande preocupação que com a possível entrega de uma cabeça, famosa boi de piranha. Olha, foi resolvido o problema, aconteceu o impeachment, acabou. Não vai acabar. Enquanto não votar essas 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público Federal, enquanto não criminalizar o Caixa 2, enquanto político que tem poder não ir para a cadeia também e começar a pagar pelos seus equívocos, as coisas não vão se resolver. Então, eu tenho uma preocupação em relação a isso, porque, bem ou mal, dentro de todas as situações que estão acontecendo hoje, a Operação Lava Jato está em curso, ela está punindo, ela está buscando envolver todos os que aparecem nessas discussões. O que a gente espera é que não tenha seletividade. Agora que chegou, por exemplo, as delações que envolvem o Aécio e a família dele, vai ter os mesmos critérios? Tem que ter para todos. Eu acho que todos do PT, pode ser o ex-presidente Lula ou os envolvidos, tem que pagar. Se precisar ir para a cadeia, tem que ir, porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, que seja, que não tenha essa seletividade. E espero que, caso aconteça o processo de impedimento, que a população brasileira não se acalme, não acredite que as coisas se resolveram e continue pressionando e dando essa legitimidade para a operação. Muito obrigado, deputado Eliel Machado. Muito obrigado, deputado Elmar Nascimento. O Brasil em Debate termina por aqui. Você pode rever ou compartilhar este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigado pela audiência e até a próxima.